Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estou aqui para mais um vídeo com relação ao meu testemunho com vocês. Nós vamos dar prosseguimento nesse projeto. Desta feita, eu quero falar com vocês a respeito das minhas experiências na área profissional, daquilo que Deus ele fez através da minha vida, nos lugares por onde Ele me encaminhou. Eu quero iniciar aqui com vocês dizendo que quando eu conheci ao Senhor Jesus Cristo e ele se revelou a mim, eu estava na oportunidade desempregado. Então, cheguei na igreja nesse período com então nessa situação de desemprego e a partir daí eu iniciei um período de oração buscando do Senhor uma solução, uma porta aberta. E tive várias oportunidades de alguns bicos, né, conforme nós falamos, mas nada que era estável e durava aí coisa de um mês e meio, não muito, e eu já estava desempregado de novo e de repente já estava passando pela experiência de desemprego. Muito bem, eu entrei a trabalhar numa certa fabriqueta, e essa fabriqueta aí que era de vela, foi onde eu tive uma das experiências mais difíceis aí da minha caminhada, pois eu uma vez aí trabalhando, acabei que me descuidando e sofrendo um acidente de trabalho. Não me recordo se eu já toquei nesse assunto em outro vídeo, mas queimou meu lado esquerdo do rosto todo e foi um período muito difícil, com cera fervente e deu uma queimadura muito forte. Eu fiquei alguns dias com o rosto cheio de bolha e eu comecei a orar a Deus que eu queria sair desse lugar, mas é aqui que começa a minha experiência com Deus, da qual eu quero compartilhar com vocês. Diz respeito à obediência a Deus. Porque a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo definitivamente, e eu falo com pessoas que tenham um ministério específico, tenham uma chamada de Deus, o Senhor ele começa a trabalhar na nossa vida de uma forma muito especial. E uma das coisas que Deus mais trabalhou na minha vida, está trabalhando ainda, é a respeito de obedecer a uma ordem dele. E sempre essa ordem que o Senhor me dava, ela contrariava todas as minhas expectativas, todos os meus projetos humanos, ia tudo contrário àquilo que eu estava desenhando. E neste lugar onde eu trabalhei era um desejo muito grande de sair, e por 3 vezes, pelo menos, eu pedi a conta desse lugar, mas todas as vezes que eu saía, o Senhor me dava uma ordem para voltar. Nisso eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus, como que era a forma como Deus ele falava, ele tratava comigo. E assim eu retornava para o lugar e tanto que era Deus que a porta ela ficava aberta. Eu voltava e retomava o serviço. Até que numa oportunidade eu orando ao Senhor e Deus me fez passar o tempo que Ele determinou, que Ele havia falado para mim, né, ficar, permanecer. Aí o Senhor me abriu uma porta na Servenc. E nesse testemunho aqui, eu quero me limitar a essa empresa onde trabalhei para que o nosso vídeo ele não fique muito longo. A Servenc foi um lugar onde Deus me ensinou várias coisas. Quando eu fui chamado para a entrevista, o irmão que me arrumou essa oportunidade aí de entrevista, ele foi em casa e ele ficou até constrangido de falar para mim do que se tratava. Como eu estava querendo sair do lugar onde estava, eu estava topando qualquer tipo de serviço. Então eu disse para ele, não, eu topo. E quando ele falou para mim, era a oportunidade de ser um faxineiro na Servenc. Mas mesmo assim, eu aceitei o desafio e eu fui.
para lá no dia marcado para entrevista. Quando eu lá cheguei, o chefe da do RH, ele olhou, tinha uma janelinha do RH que dava para o pátio da empresa. Nós chamávamos que aquilo era um tipo de uma boquetinha que tinha, né, uma janelinha. E ali, então, aquele senhor olhou para mim e daqui a pouco ele colocou a cabeça para fora, daquela janela, é um tipo de uma janela mesmo, olhou assim, mediu de cima embaixo e ele me perguntou: "O senhor sabe a que cargo você está concorrendo aqui?" Eu falei: "Sim, eu sei, é de faxineiro". Ele falou que você vai varrer, você vai limpar o banheiro, você vai fazer café e mais isso aqui no escritório. Eu falei: "Tô ciente disso". Ele ficou assustado comigo, porque eu, desde que eu aceitei ao Senhor Jesus, eu ando de social. E eu fui para a entrevista para um cargo de faxineiro e fui de social inteiro. E ele estranhou a minha vestimenta, o meu traje. E depois eu expliquei para ele que estava ciente. Ele falou: "Pois bem, então o senhor pode me trazer os documentos". Eu entrei naquela empresa, meus irmãos, em 1997, foi o ano que eu fichei. Quando lá cheguei, alguns amigos, depois que a gente foi pegando amizade, os amigos me disseram que eu estava perdendo o meu tempo na empresa tomando aquela função, porque eu era a terceira geração de faxineiros, sendo que o primeiro ele trabalhou 20 e poucos anos e se aposentou, o segundo trabalhou os seus 20 e poucos anos e se aposentou, e o que eles queriam transmitir para mim é de que aqueles que assumiam o cargo de faxineiro, eles não tinham nenhuma outra oportunidade na empresa. Entrou faxineiro, sai faxineiro, de uma forma ou de outra. Outra oportunidade não existe. Para esses, eu até disse naquela ocasião, embora eu não tivesse nenhuma ambição de outra coisa, até porque eu estava entrando ali, nem sabia outros cargos que existiam no momento, eu queria era realmente sair de onde estava e entrar numa empresa, e é o que aconteceu, e eu não tinha essa preocupação. Porém, eu disse para aqueles meus amigos o seguinte: vocês não conhecem o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso que abre porta até onde não tem porta aberta. Ele abre. E eu era uma prova naquele momento ali que estava entrando naquela função de faxineiro. E eles então riram de mim. Bem, passado um tempo, eu tive a oportunidade de assumir, vou resumir isso para vocês, né, já adiantar um pouquinho, já depois de 2 anos na Servem, 2 anos e meio, eu comecei a ter umas oportunidades, porque a chefia acabou descobrindo que eu sabia mexer um pouquinho com o computador, e eu comecei então a substituir os colegas que saíam de férias. Dessa forma, eu passei por um setor, passei por outros e vários setores ali dentro da Servenc. E os colegas novamente me criticavam porque eu estava exercendo uma função para a qual eu não ganhava. E eu sempre dizia para eles: olha, eu tenho que ficar 8 horas dentro da empresa. Se eu vou ficar 8 horas dentro da empresa trabalhando como faxineiro, por que, que eu não posso gastar 4 horas como faxineiro e outras 4 horas eu aprender algo diferente, algo novo dentro da empresa? E assim eu fui fazendo, até que em 2000, no ano 2000, eu tive a oportunidade então de ser levado para a expedição, onde ali eu aprendi o ofício. Na ocasião, eu tinha ensino fundamental, pra vocês terem uma ideia, ensino fundamental, nem médio eu tinha na época, e mesmo assim eu tive a oportunidade de ir para a expedição, lá aprender aquele serviço. E num momento em que um colega passou mal, teve que ser internado, a chefia foi atrás de mim para poder, então, socorrer aquela sessão que estava ali agora toda parada
e era ali o cerne da empresa, a parte de vendas, né, saíam as notas fiscais, e eu assumi aquele lugar debaixo de oração, sempre orando a Deus, e aqui é onde eu quero deixar a lição. Você pode acreditar no poder de Deus, busca ao Senhor, todas as oportunidades que você tiver, creia no poder de Deus, porque o Senhor ele é poderoso para fazer acontecer o impossível nas nossas vidas. Aquele lugar começou a despertar o interesse em mim de trabalhar ali, era um dos melhores lugares para trabalhar na época, dentro da Serveng, a expedição era o melhor lugar. Bem, passou o tempo e eu fui classificado e assumi aquele setor dentro da Serveng. Deus mudou totalmente a minha história dentro da empresa. Os colegas, por sua vez, novamente mudam a estratégia e começam então a dizer para mim o seguinte: olha, você tem que tomar cuidado, você tem que, até próprios crentes dentro da empresa, você tem que orar mais. Eu falei, mas por que eu tenho que orar mais? Ele falou assim: olha, porque está cheio de invejosos e de olho gordo em você querendo te derrubar. Eu usei a frase que eu não esqueço, eu falei de forma espontânea isso, eu não esqueço até hoje da frase, da seguinte forma, dizendo para eles: o dia que um olho gordo tirar de mim aquilo que Deus me deu, traga esse olho gordo para cá, que eu vou me prostrar diante dele, porque ele é mais poderoso do que o meu Deus. Dessa forma, meus irmãos, eu trabalhei 6 anos dentro da Serveng, 3 anos como faxineiro e os outros 3 anos como já pessoa dentro da administração, com classificação, com salário, prosperei, cresci, fui muito abençoado naquele lugar. E a porta só fechou porque existia uma profecia para mim, desde 94, 95, quando um pastor havia dito para mim que eu seria separado para o diaconato, depois presbitério, depois do presbitério eu iria então assumir a igreja, a congregação da cidade de Potim, e isso em 95 que ele profetizou, e ele até disse que ia ter uma casa e que eu ia morar na casa, e no outro vídeo eu já contei isso, que aqui era um buraco terrível, e por fim em 2000 foi construído um salão e posteriormente a casa. 2001 eu assumi a igreja e uma parte da profecia dizia que eu iria trabalhar integralmente na obra e que a porta que estivesse aberta na ocasião Deus iria fechar. Bem, 2003 isto aconteceu. Eu estava pastoreando essa igreja e a porta de emprego na Serveng realmente se fechou. Mas se fechou por quê? Porque quem abriu foi quem fechou a porta. E é assim que Deus ele age, é assim que Deus trabalha. Eu falei com o Senhor, eu conversei com Deus a respeito dessa situação, pois ali o serviço estava muito bem, estava dando tudo certo, eu tinha um bom salário, eu estava crescendo a empresa, mas, meus queridos irmãos, quando Deus, ele, no projeto do nosso ministério, da nossa chamada, que Deus, ele já desenhado, projetado algo, não adianta você combater contra a vontade de Deus, porque aquilo que Deus ele projetou, ele desenhou para as nossas vidas, é isso que vai se cumprir. Não é o que eu quero, não é da forma que eu penso, não, é da forma de Deus. É o Senhor que nos conduz na nossa caminhada e na nossa jornada. Então, através desse testemunho, nessa parte aqui, no próximo vídeo, eu quero tratar a respeito de outros lugares para os quais Deus me levou e como Deus ele tratou comigo a respeito da minha caminhada. Cada passo desse aí foi um treinamento para o meu ministério. Hoje eu estou entendendo o que é que Deus realizou na minha vida há 15 a 20 anos atrás. No momento, naquela oportunidade, não entendia. E algumas coisas que eu sabia que ia acontecer, eu tive momentos que eu contrariei muito a Deus.
Olha, teve um preço, viu? Lógico que toda a desobediência existe a consequência, mas mesmo assim o Senhor ele foi endireitando as coisas, encaixando as coisas no seu devido lugar, até que realmente um dia eu viesse a me entregar definitivamente ao propósito, ao projeto que Deus realmente tem comigo na face dessa terra, que é a respeito de pastorear a igreja, de ensinar a igreja e pregar para a igreja. E de todos esses projetos que nós aqui estamos realizando também, através da web rádio Adepotim, através do canal aqui do YouTube, Pastor Denilson Lemes. A propósito, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ao assistir o vídeo, foi edificante para você? Deixa o teu like, deixa um comentário, interaja comigo aqui por esse canal, porque aqui é o lugar onde nós estamos atingindo mais pessoas ainda através de instrução de hermenêutica, de homilética e posteriormente aí eu vou colocar a respeito de liderança e também do pastorado, que eu já estou aí, graças a Deus, aumentando as minhas experiências com relação às coisas de Deus. Por hora, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo nós trataremos de outra oportunidade, de outra porta que Deus me abriu e de outras das quais Deus falou para mim assim, ó, negativo. Até um dia eu conversando com Deus, orando a Deus, querendo determinada coisa de Deus, o Senhor me disse não. E eu trouxe até uma mensagem para a igreja, eu preguei essa mensagem com esse tema e Deus me disse não. Bem, o não de Deus, você pode ter certeza, muitas das vezes aí vindo de Deus para nós, é sempre a melhor coisa para nós. Que sempre prevaleça a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.